As Mil e Uma Noites é uma coleção vastíssima de contos, e determinar os 6 mais populares só pode variar um pouco dependendo da pesquisa ou da edição. No entanto, alguns se destacam consistentemente no imaginário popular. Ali Baba e os 40 Ladrões, um clássico sobre um humilde lenhador que descobre o segredo de um tesouro escondido em uma caverna mágica. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, da história do jovem que encontra uma lâmpada com um gênio poderoso, realizando seus desejos e enfrentando desafios. A Viagem de Simbad, o Marujo, as fascinantes aventuras de Simbad em suas 7 viagens pelos mares, encontrando criaturas fantásticas e terras exóticas. O Pescador e o Gênio, um conto intrigante sobre um pescador que liberta um gênio de uma garrafa, e a astúcia necessária para lidar com ele. O Príncipe Camaralzaman e a Princesa Budur, uma história de amor e separação, com reviravoltas mágicas e desafios para o reencontro dos amantes. O Cavalo de Ébano, um conto sobre um cavalo voador mágico que leva um príncipe a terras distantes e o envolve em uma paixão proibida. A Princesa Sherazade não é a personagem de um conto específico dentro de As Mil e Uma Noites, mas sim a narradora e a personagem principal da história que emoldura toda a coleção de contos. A história de Sherazade é a narrativa moldura ou história-mãe do livro. Ela é a filha inteligente e corajosa do vizir do rei Shahriar. O rei, após descobrir a infidelidade de sua primeira esposa, jura se casar com uma virgem a cada noite e executá-la na manhã seguinte. Para deter essa carnificina e salvar as mulheres do reino, Sherazade se oferece para se casar com o rei. A cada noite, Sherazade começa a contar uma história cativante ao rei Shahriar, mas a interrompe na parte mais interessante ao amanhecer. Curioso para saber o desfecho da história, o rei adia a execução dela por mais um dia. Isso se repete por Mil e Uma Noites, com Sherazade contando uma nova história, ou continuando a anterior, a cada noite, sempre deixando um suspense. Durante esse período, ela não só o entretém, mas também o educa e o acalma, curando-o de sua crueldade e, eventualmente, conquistando seu amor. Então, quando você pensa em As Mil e Uma Noites, a história de Sherazade é o fio condutor que une todos os outros contos famosos, como o Aladim, Ali Baba e o Simbad. Ela é a própria essência da narrativa e a razão pela qual essas histórias chegaram até nós. Os Tesouros de Sherazade e os contos mais famosos de As Mil e Uma Noites. Cena inicial, em música árabe suave e misteriosa. Imagens de um cenário desértico ao pôr do sol, um palácio imponente à distância. Imagine-se em um tempo longínquo, sob as estrelas cintilantes do Oriente, onde a magia respirava em cada duna de areia e o destino era tecido fio a fio pela mais improvável das heroínas. Esta é a história de Sherazade, a contadora de histórias que, noite após noite, tecia narrativas tão ricas e envolventes que mantinha o próprio rei cativo, salvando sua vida e transformando seu coração. De sua boca, surgiram mundos de maravilhas, aventuras épicas e lições atemporais. Hoje, vamos desvendar 6 dos mais lendários tesouros dessa coleção inestimável, As Mil e Uma Noites. Prepare-se para ser transportado. A história de abertura. O rei Shahriar e seu irmão, o rei Shahzaman. Cena, imagens de palácios luxuosos, cenas de corte, e depois, momentos de traição e desolação. Nossa jornada começa com uma tragédia real. O rei Shahriar, soberano de um vasto e próspero império na Pérsia, vivia uma vida de luxo e poder, mas um dia sua felicidade foi brutalmente estilhaçada. Ao partir para visitar seu irmão, o rei Shahzaman, governante de Samarcanda, Shahriar descobriu uma terrível verdade: sua esposa, a rainha, estava traindo-o com um escravo. O choque e a dor foram tão profundos que a ira do rei se transformou em um ódio amargo por todas as mulheres. Com o coração dilacerado, Shahriar viajou para o reino de seu irmão, Shahzaman, em busca de consolo. Mas, para sua surpresa e desespero, ele descobriu que seu próprio irmão estava vivendo uma dor ainda maior. Shahzaman havia testemunhado a mesma traição em seu próprio palácio, com sua esposa e um cozinheiro.
A constatação de que a infidelidade parecia ser uma praga universal entre as mulheres levou ambos os irmãos a uma profunda depressão e a uma convicção terrível: nenhuma mulher era digna de confiança. Decididos a buscar uma prova definitiva da perfídia feminina, os reis abandonaram seus tronos e vagaram pelo mundo disfarçados, até que encontraram um djinn poderoso que havia aprisionado uma bela jovem em uma caixa. Ao testemunhar a jovem traindo o djinn mesmo aprisionada, os irmãos se convenceram de que a traição era inerente a todas as mulheres, até mesmo as mais protegidas. Essa experiência cimentou a crença distorcida de Shahryar. Ele retornou ao seu reino com uma nova e cruel lei: casar-se-ia com uma virgem a cada noite e, na manhã seguinte, a executaria. Essa prática bárbara se repetiu por 3 anos, semeando o terror e o luto por todo o reino, até que não havia mais famílias dispostas a oferecer suas filhas. O destino do reino parecia selado à escuridão e ao desespero, mas foi então que surgiu Sherazade, a filha mais velha do vizir, uma mulher de inteligência incomparável, vasta cultura e uma coragem inabalável. Ela se ofereceu voluntariamente para se casar com o rei, para o horror de seu pai. Seu plano era ousado e arriscado, e através da arte da narrativa, ela esperava curar o coração ferido do rei e, assim, salvar a si mesma e a todas as futuras vítimas. Na primeira noite, após a consumação do casamento, Sherazade pediu para se despedir de sua irmã, Dunyazade, que havia sido instruída a pedir um conto. Foi então que Sherazade começou a contar a primeira de suas 1001 histórias. Noite após noite, Sherazade contava histórias fascinantes, repletas de aventura, amor, magia e sabedoria, mas sempre as interrompia no ponto mais emocionante ao amanhecer. O rei Shahryar, cativado pela narrativa e ansioso por conhecer o desfecho, adiava a execução de Sherazade dia após dia. Durante essas 1001 noites de contos, as histórias não só entreteram o rei, mas sutilmente o transformaram. Ele começou a enxergar as mulheres de uma nova perspectiva, a questionar sua própria crueldade e a se reconectar com sua humanidade. Ao final das 1001 noites, Sherazade não apenas havia sobrevivido, mas havia concebido 3 filhos com o rei, e o mais importante, havia curado sua alma, transformando-o em um governante justo e compassivo. A história de Shahryar e Shahzaman é, portanto, a semente da qual toda a rica tapeçaria de Vas 1001 noites floresce, mostrando o poder transformador da narrativa. 1. Ali Baba e os 40 ladrões. Cena: imagens de um vilarejo antigo, um lenhador trabalhando, e depois, o mapa de um tesouro ou uma entrada de caverna misteriosa. Nos confins de uma terra árida, vivia Ali Baba, um humilde lenhador, honesto e trabalhador, mas sem grandes riquezas, em contraste com seu irmão, Cassim, próspero e ganancioso. O destino de Ali Baba mudaria para sempre em um dia comum, enquanto ele cortava lenha na floresta. Escondido entre as árvores, ele testemunhou uma cena extraordinária: um bando de 40 cavaleiros, ladrões de renome, parou diante de uma rocha gigantesca. O líder proferiu as palavras mágicas que fariam ecoar pela história: Vá abrir-te, Sésamo. E, para o espanto de Ali Baba, a rocha se abriu, revelando a entrada para uma caverna. Após a saída dos ladrões, ele reuniu coragem e, com o coração batendo forte, repetiu as palavras. A caverna se abriu novamente, e o que ele viu lá dentro superava seus sonhos mais selvagens: pilhas e pilhas de ouro, joias e tesouros incalculáveis. Ali Baba, diferentemente dos ladrões, não tinha ambição desmedida. Ele pegou apenas uma pequena porção do tesouro, o suficiente para melhorar a vida de sua família. No entanto, a semente da discórdia logo seria plantada. Sua cunhada, notando a súbita prosperidade de Ali Baba, questionou sua esposa. A inveja corroeu o coração de Cassim que, ao descobrir o segredo, exigiu saber a localização da caverna. Sua ganância era insaciável. Cassim, cego pela fortuna, entrou na caverna e começou a acumular riquezas, mas em sua pressa e excitação, esqueceu as palavras mágicas para sair. Ele ficou preso, e os 40 ladrões, ao retornar, o encontraram e executaram brutalmente. A morte de Cassim trouxe tristeza, mas também o perigo iminente.
Os ladrões, percebendo que alguém conhecia seu segredo, iniciaram uma caçada implacável para encontrar quem havia invadido seu santuário. A astúcia e a lealdade de uma escrava chamada Morgiana seriam a chave para a sobrevivência de Ali Baba. Morgiana, com sua inteligência afiada e coragem inabalável, desvendou as artimanhas dos ladrões em diversas ocasiões. Ela desmascarou um espião, e em um dos momentos mais tensos, frustrou um plano ousado dos 40 ladrões de se esconderem em grandes jarros de azeite para invadir a casa de Ali Baba durante a noite. Com engenhosidade, ela os descobriu e os neutralizou, salvando a vida de seu senhor e toda a sua família. O conto de Ali Baba e os 40 ladrões é mais do que uma história de tesouros escondidos, é uma lição sobre a ganância e suas consequências fatais, a importância da honestidade, e o valor inestimável da lealdade e da inteligência em face do perigo. Ali Baba, um homem simples, prosperou não por sua força ou astúcia militar, mas por sua moderação e, crucialmente, pela proteção e dedicação de Morgiana. Esta história nos lembra que a verdadeira riqueza não está apenas no ouro e nas joias, mas na bondade, na gratidão e na sabedoria para usar o que se tem com justiça. E assim, Ali Baba viveu seus dias em paz e prosperidade, um testemunho do poder da virtude em um mundo de tentações. 2. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Cena: imagens de uma cidade antiga, um jovem ocioso, um feiticeiro misterioso. Depois, a lâmpada mágica brilhando e o gênio emergindo. Nas ruas vibrantes de uma cidade movimentada, vivia Aladim, um jovem órfão, pobre e um tanto desocupado, que passava seus dias em brincadeiras e ociosidade, para o desespero de sua mãe. Sua vida tomou um rumo drástico quando um misterioso e poderoso feiticeiro africano, que se passava por seu tio, surgiu em sua vida. O feiticeiro, na verdade, tinha motivos obscuros, dele sabia da existência de uma lâmpada mágica, escondida em uma caverna subterrânea cheia de armadilhas e tesouros, e precisava de alguém jovem e puro de coração para recuperá-la. Ele enganou Aladim, prometendo riquezas e um futuro brilhante. Aladim, ingênuo, aceitou a missão e foi levado para a caverna mágica. Lá dentro, entre inúmeras joias e tesouros cintilantes, ele encontrou a lâmpada. No entanto, ao tentar sair, o feiticeiro tentou traí-lo, selando a entrada da caverna com Aladim e a lâmpada lá dentro. Aladim, desesperado e preso na escuridão, sem querer, esfregou a lâmpada, e para sua surpresa e terror, um gigantesco e poderoso gênio surgiu em uma nuvem de fumaça, pronto para obedecer a qualquer um que o possuísse. O gênio, com sua voz retumbante, declarou ser o servo da lâmpada e concederia a ele, seu novo mestre, qualquer desejo. Com a ajuda do gênio da lâmpada, Aladim primeiro se libertou da caverna e voltou para casa, reunindo-se com sua mãe. Rapidamente, ele e sua mãe aprenderam a usar os poderes do gênio com sabedoria, inicialmente para necessidades básicas, mas logo para ambições maiores. A vida de Aladim se transformou. Ele se tornou rico e respeitado, vivendo em uma mansão luxuosa. Mas seu maior desejo era conquistar o amor da bela princesa Badroulbadour, filha do sultão. Com a ajuda do gênio, ele se apresentou como um príncipe poderoso e generoso, e após superar os desafios impostos pelo sultão, que se impressionou com sua riqueza e presentes fabulosos, ele se casou com a princesa, e eles viveram em felicidade e opulência. No entanto, o feiticeiro malvado, que ainda buscava a lâmpada, descobriu o sucesso de Aladim e sua conexão com a magia. Ele armou um plano traiçoeiro, e enquanto Aladim estava caçando, o feiticeiro se disfarçou de vendedor de lâmpadas velhas, oferecendo-o lâmpadas novas em troca de velhas. A princesa, sem saber o valor do objeto, trocou a lâmpada mágica de Aladim. O feiticeiro, com a lâmpada em mãos, invocou o gênio e ordenou que ele transportasse o palácio de Aladim, a princesa e todos os seus tesouros para a África, deixando Aladim desolado e sem nada. Aladim, determinado a recuperar sua esposa e seu reino, embarcou em uma jornada perigosa, usando um anel mágico menor que ele havia recebido do feiticeiro, que continha um gênio secundário, menos poderoso. Com a ajuda deste gênio menor, ele conseguiu chegar até o palácio na África e, com astúcia e coragem, elaborou um plano para derrotar o feiticeiro e recuperar a lâmpada. Após uma batalha de inteligência e magia, Aladim finalmente prevaleceu, derrotando o feiticeiro e restaurando seu palácio, sua princesa e sua fortuna.
Aladim e a Lâmpada Maravilhosa é um conto de superação, ambição, e a importância da astúcia sobre a força bruta, mostrando que o verdadeiro poder reside na sabedoria e no coração, não apenas na magia. 3. A Viagem de Simbad, o Marujo. Cena de mapas antigos, navios à vela navegando em mares tempestuosos, criaturas marinhas míticas. Em Bagdá, a próspera capital do califado, vivia Simbad, um rico comerciante que, apesar de sua vasta fortuna, possuía uma sede insaciável por conhecimento e aventura. Sentado em seu luxuoso lar, ele contava a um pobre carregador, também chamado Simbad, as histórias de suas 7 viagens extraordinárias pelos mares, onde cada jornada era uma odisseia de perigos inimagináveis, riquezas fabulosas e encontros com o fantástico. As viagens de Simbad não eram apenas sobre comércio, mas sobre a superação de limites, a sobrevivência e a descoberta de mundos desconhecidos. Sua primeira viagem o levou a uma ilha que, na verdade, era uma gigantesca baleia adormecida. Quando os marinheiros acenderam uma fogueira, a baleia despertou e mergulhou, deixando Simbad à deriva. Resgatado, ele chegou a uma ilha onde encontrou um cavalo mágico e se casou com a filha de um rei. Na segunda viagem, ele se viu abandonado em um vale de diamantes, guardado por serpentes gigantes e aves rock, pássaros tão enormes que podiam carregar elefantes. Com inteligência, ele usou a rock para escapar, agarrando-se a uma de suas pernas para ser levado para fora do vale, onde ele encontrou uma forma de coletar os diamantes antes de ser resgatado. Cada viagem subsequente trazia um novo conjunto de provações e maravilhas. Na terceira viagem, ele enfrentou o terrível monstro ciclópico, uma criatura gigante canibal, que lembrava o Polifemo da Odisseia. Simbad e seus companheiros, com astúcia, cegaram o monstro e conseguiram escapar por pouco. A quarta viagem o levou a uma terra onde os casamentos eram forçados, e quando um cônjuge morria, o outro era enterrado vivo com ele. Simbad se viu preso nessa tradição macabra, mas sua inteligência e resiliência o ajudaram a encontrar uma saída, escapando da cova dos mortos, carregado de joias e riquezas dos defuntos. Ele sempre se demonstrava engenhoso para sobreviver aos perigos que se apresentavam. A quinta viagem o viu cair nas garras do Velho do Mar, uma criatura que o montou em seus ombros e o escravizou, sufocando-o com seu peso e garras. Simbad usou sua inteligência para embriagar o Velho do Mar com vinho e, quando ele estava enfraquecido, o derrubou e o matou, libertando-se. A sexta viagem o levou a um rio subterrâneo que fluía através de uma caverna repleta de diamantes e âmbar. Ele construiu uma jangada e navegou através da escuridão, emergindo em uma cidade próspera onde foi recebido com honras e voltou para Bagdá com uma fortuna incalculável. A sétima e última viagem foi a mais perigosa, na qual ele se envolveu em naufrágios, sequestros e encontros com seres fantásticos, incluindo um encontro com o próprio Elefante Branco, um ser lendário que ele ajudou, e que o recompensou ricamente. As viagens de Simbad são uma epopeia de sobrevivência, um testamento à coragem humana e à capacidade de adaptação. Ele enfrentou monstros, tiranos, forças da natureza e a própria morte, mas sempre emergiu vitorioso, mais rico em bens e em sabedoria. Simbad é o arquétipo do aventureiro que, apesar dos perigos, é atraído pela vastidão do desconhecido e pela promessa de riquezas e experiências. Seus contos são uma celebração da exploração e da resiliência, lembrando-nos que o mundo está cheio de maravilhas e perigos, e que a maior aventura é a própria vida. 4. O Pescador e o Gênio. Cena, imagens de um pescador em seu barco, o mar agitado, e depois uma garrafa sendo puxada da água, de onde emerge um gênio furioso. À beira-mar, em uma modesta cabana, vivia um pobre pescador, que dependia da generosidade do oceano para sustentar sua família. Diferente de outros dias, sua pescaria não rendia frutos, mas sim objetos incomuns. Em uma de suas últimas jogadas de rede, em vez de peixes, ele puxou uma estranha garrafa de cobre, selada com um selo de Salomão. Curioso e esperançoso de que pudesse conter algo valioso, o pescador removeu o selo e, para seu horror, uma densa nuvem de fumaça escura emergiu da garrafa, transformando-se em um gigantesco e terrível gênio, com olhos flamejantes e uma postura imponente. O gênio, que havia sido aprisionado por 1800 anos por ninguém menos que o rei Salomão, por sua rebelião, estava furioso e sedento por vingança. Ele havia jurado, inicialmente, conceder riquezas a quem o libertasse, depois, riquezas e poder.
Mas com o passar dos séculos, seu ódio cresceu, e ele finalmente jurou matar quem o libertasse, permitindo-lhe apenas escolher a forma de sua morte. O pescador, apavorado diante da imponente figura, percebeu o perigo mortal que corria. Com inteligência e perspicácia, ele sabia que não poderia lutar contra a força bruta do gênio, mas poderia tentar superá-lo com astúcia. O pescador, então, começou a questionar o gênio, expressando dúvida sobre como uma criatura tão imensa poderia ter cabido dentro de uma garrafa tão pequena. Ele desafiou o gênio a provar sua alegação, zombando da ideia de que tal feito fosse possível. O gênio, ofendido em seu orgulho e impetuoso em sua demonstração de poder, aceitou o desafio. Com um estrondo, ele se transformou novamente em fumaça e começou a se encolher, entrando na garrafa para provar sua capacidade. No momento em que o gênio estava totalmente dentro da garrafa, o pescador, com rapidez e destreza, selou-a novamente com o selo de Salomão, prendendo o gênio mais uma vez. Uma vez que o gênio estava seguro em sua prisão, o pescador, agora em controle da situação, começou a ditar suas condições. Ele não o libertaria facilmente. O gênio, humilhado e desesperado para ser libertado, implorou e prometeu riqueza e favores, jurando nunca mais ameaçar o pescador. O pescador, após garantir a promessa, libertou o gênio sob a condição de que ele o ajudasse. O gênio, então, indicou ao pescador um lago próximo onde havia peixes de 4 cores diferentes, garantindo que quem os comesse seria curado de doenças ou encontraria fortuna. O pescador, ao pescar esses peixes mágicos, descobriu que eles revelavam um mistério maior envolvendo um rei, um príncipe enfeitiçado e um reino transformado em pedra. Cada peixe colorido, ao ser frito, ganhava vida e falava, revelando a história de um príncipe que havia sido transformado em metade homem e metade pedra por uma feiticeira malvada, e de um reino inteiro que havia sido amaldiçoado. O pescador, com a ajuda dos peixes e sua sabedoria recém-adquirida, ajudou o rei a quebrar o feitiço, restaurar seu filho e seu reino. Como recompensa, o rei o cobriu de riquezas e o nomeou seu conselheiro. O Pescador e o Gênio é um conto sobre a vitória da inteligência sobre a força, a importância da humildade e da gratidão, e como a boa fortuna pode surgir dos lugares mais inesperados, transformando uma vida de penúria em uma de prosperidade e respeito. 5. O Príncipe Camaralzaman e a Princesa Budur. Cena: imagens de um palácio oriental, um príncipe belo e uma princesa encantadora. Depois, cenas de separação e desafios. Em um reino distante, vivia o príncipe Camaralzaman, cuja beleza era tão lendária que superava a de qualquer mortal. Seu pai, o rei Shahraman, desejava vê-lo casado e com herdeiros, mas Camaralzaman resistia a todas as propostas, recusando-se a aceitar qualquer noiva, mergulhando o pai em desespero. Em outro reino, nas terras da China, a princesa Budur era igualmente famosa por sua beleza inigualável, e também ela se recusava a se casar, para a frustração de seu pai, o rei Gaiou. O destino, no entanto, tinha outros planos para esses dois jovens, entrelaçando suas vidas de uma forma mágica e extraordinária. Uma noite, duas poderosas criaturas mágicas, um Jin e uma Ifrit, gênios de naturezas diferentes, um bom e outro malvado, ou ambos com seus próprios caprichos, se encontram e debatem sobre qual dos dois mortais era o mais belo, Camaralzaman ou Budur. Curiosos para resolver a disputa, eles magicamente transportam os dois adormecidos e os colocam lado a lado, em um leito. Ao verem um ao outro, mesmo adormecidos, eles se apaixonam instantaneamente em seus sonhos. As criaturas então retornam cada um ao seu respectivo palácio, deixando-os com uma memória vívida e uma paixão avassaladora. Ao acordar, ambos estavam obcecados um pelo outro, consumidos por uma paixão que não podiam explicar, pois nunca haviam se conhecido conscientemente. Camaralzaman, em sua agonia de amor, adoeceu e foi dado como moribundo. A princesa Budur, por sua vez, também definhava de amor. Seus pais, desesperados, buscaram ajuda mágica e encontraram nenhuma feiticeira que, usando seus poderes, revelou a causa do sofrimento dos jovens. Finalmente, após uma série de eventos miraculosos e com a intervenção da feiticeira, o Jin e a Ifrit, os dois amantes foram reunidos e se casaram em uma esplêndida cerimônia, prometendo viver uma vida de felicidade. No entanto, a felicidade dos jovens amantes seria testada.
Após o casamento, durante uma viagem de volta ao reino de Camaralzaman, a princesa Budur foi acidentalmente separada de seu marido por uma tempestade e por um erro de julgamento. Para piorar a situação, ela foi confundida com o próprio príncipe, devido à sua beleza e à semelhança em suas vestes, e forçada a assumir o papel de marido em outro reino, onde era cortejada por uma princesa local. Camaralzaman, por sua vez, ao retornar e não encontrar sua amada, foi tomado pelo desespero e partiu em uma busca incansável por ela, enfrentando perigos e reviravoltas. A narrativa se desdobra em uma série de mal-entendidos, identidades trocadas e aventuras, onde ambos os amantes demonstram coragem e inteligência para superar os obstáculos. A princesa Budur, disfarçada de príncipe, precisou manter sua identidade em segredo enquanto aguardava o retorno de seu verdadeiro amor, lidando com a complexidade de sua situação. Camaralzaman, por sua vez, enfrentou a dor da separação e a incerteza da busca. Finalmente, após muitas provações, e com a ajuda de figuras mágicas e um golpe de sorte do destino, eles se reencontraram, confirmando seu amor e superando as adversidades. O príncipe Camaralzaman e a princesa Budur é uma história de amor predestinado, superação e a resiliência do espírito humano, mostrando que nem mesmo a separação mais cruel pode quebrar os laços de um amor verdadeiro e a determinação de dois corações que buscam um ao outro. 6. O cavalo de ébano. Cena: imagens de um artesão criando um objeto magnífico, um cavalo de ébano em movimento, um príncipe viajando pelo ar, e um palácio exótico. Era uma vez, em um reino oriental, um astuto e engenhoso artífice indiano que apresentou ao rei um presente extraordinário, um cavalo de ébano, aparentemente uma estátua, mas que era na verdade uma maravilha da engenharia e da magia. Este cavalo não era apenas uma obra de arte, mas um autêntico mecanismo voador, capaz de levar seu cavaleiro por longas distâncias em um piscar de olhos, guiado por mecanismos secretos em seu pescoço e laterais. O rei ficou fascinado, mas seu filho, o príncipe Firuz Shah, um jovem belo e aventureiro, foi quem se encantou verdadeiramente pela invenção, ansioso para desvendar seus segredos e voar pelos céus. O príncipe, em sua impetuosidade, desvendou os segredos do cavalo de ébano e, sem querer, ativou seus mecanismos de voo, sendo levado para longe de seu reino. Ele viajou pelos ares, sobrevoando montanhas e oceanos, até aterrissar em um reino desconhecido. Lá, ele avistou um magnífico palácio e, atraído pela curiosidade e pela beleza, explorou seus jardins, onde se deparou com a deslumbrante princesa de Bengala. Sua beleza era tão avassaladora que o príncipe se apaixonou instantaneamente. Ele se apresentou à princesa, revelando sua origem e a magia de seu cavalo, e ela, por sua vez, ficou igualmente encantada com o jovem e o maravilhado cavalo. O amor floresceu rapidamente entre o príncipe Firuz Shah e a princesa de Bengala. O pai da princesa, o rei local, ao saber do romance e da maravilha do cavalo voador, ficou intrigado e desejou possuir a máquina mágica. O príncipe, inocentemente ou por amor, mostrou ao rei como operar o cavalo. No entanto, o rei, movido pela ambição e pela admiração da máquina, tentou voar com o cavalo, mas sem entender completamente seus controles, acabou se perdendo e desaparecendo no horizonte, incapaz de retornar. O príncipe ficou desolado, não apenas pela perda do cavalo, mas pelo sofrimento de sua amada princesa, que estava arrasada pela perda de seu pai. A princesa, agora herdeira do trono e livre das restrições paternas, e com o príncipe Firuz Shah ao seu lado, viveram um tempo de felicidade. Contudo, o artífice indiano, que havia criado o cavalo de ébano, descobriu o paradeiro do príncipe e do cavalo. Movido pela inveja e pelo desejo de recuperar sua criação, ele armou um plano para roubar a princesa e o cavalo, sequestrando-a e levando-a para longe, deixando o príncipe novamente em desespero. Firuz Shah, determinado a resgatar sua amada, embarcou em uma nova e perigosa jornada, buscando a princesa e seu cavalo mágico. A jornada do príncipe para resgatar a princesa é cheia de perigos e disfarces, onde ele demonstra sua coragem e inteligência. Ele finalmente encontra a princesa e o artífice, e com astúcia, consegue enganar o vilão, recuperar o cavalo de ébano e, finalmente, a princesa. Os dois amantes retornam para o reino de Firuz Shah, onde são recebidos com grande alegria e celebram seu casamento. O Cavalo de Ébano é um conto de aventura, romance e a busca pela liberdade.
Ele fala sobre a tentação da tecnologia e do poder, os perigos da ambição desmedida, e a força do amor que impulsiona a superar os obstáculos mais difíceis, culminando em um final feliz onde o amor e a justiça prevalecem. Cena final, retorna a imagem de Sherazade contando sua história, com o rei Shahriar ouvindo atento. E assim, noite após noite, Sherazade teceu essas maravilhas, e muitas outras, salvando vidas e transformando o destino. Cada conto, um universo em si, nos transporta para além das fronteiras da realidade, nos ensinando sobre coragem, astúcia, amor e os perigos da ganância. As Mil e Uma Noites não é apenas uma coleção de contos, é um portal para a imaginação humana, um testemunho do poder da narrativa e um lembrete de que, mesmo nas maiores adversidades, a esperança e a magia podem prevalecer. Qual desses contos mais te fascinou? Compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais viagens por mundos de fantasia e conhecimento.